civilizatório a privação de liberdade. É claro que, se nós pensarmos historicamente, houve alguma, eu acho, sei que minhas colegas e meus colegas antropólogos vão duvidar do sentido evolucionista que eu vou atribuir à minha frase, e eurocêntrico. Então, reconhecendo essas limitações, eu, entretanto, diria que acho que há uma certa evolução se nós pensamos as torturas públicas e passamos do tormento público para um sistema como o que nós temos, em que continua havendo os tormentos todos, as torturas, mas eles são ilegais, então nós temos pelo menos mais recursos para lutar contra eles, etc. E nos países mais organizados, de fato, o sistema funciona de uma outra maneira, e me parece que há, sim, algum ganho se nós passamos das torturas públicas e da imposição de sofrimento corporal para o sistema esse que é o nosso. Mas eu acho que, de qualquer forma, nós ainda vamos nos envergonhar no futuro como espécie, né? Vamos nos envergonhar. Assim como se alguém tivesse sobrevivido aos últimos 2 séculos, estaria envergonhado, pensando que no seu tempo se praticava a barbárie como se praticava. Acho que nós vamos sentiríamos a mesma vergonha de nós, no sistema de privação de liberdade. Ninguém pode reaprender a viver sem descobrir o melhor em si mesmo, o que quer que isso signifique. Mas descobrir algum valor em si mesmo é muito complicado, sobretudo quando você é definido como lixo da sociedade e quando as estruturas de plausibilidade, para usar a linguagem da sociologia fenomenológica dos anos 60, quando as estruturas todas de plausibilidade apontam para a verossimilhança de uma descrição que te concebe, que te descreve como o lixo da sociedade. Então, há uma contradição em termos aí, a possibilidade de reedificação, de reimaginação sobre si mesmo, de ressignificação de sua vida, num ambiente que nega essas possibilidades. E mais, existe isso, e assim concluo, 2 pontos que eu quero ainda destacar antes de me despedir. Existe uma prisão sintática. Eu escrevi sobre isso algumas vezes, no Desmilitarizar também retomo esse ponto. Essa foi uma ideia que apareceu, para mim, surgiu quando eu fiz uma pesquisa sobre 100 histórias de vida de prisioneiros no final dos anos 80. Ouvindo as histórias gravadas, eu, enfim, escrevi depois sobre isso, me dei conta do seguinte: se nós não trabalharmos com uma concepção substantivista e essencialista da subjetividade ou do sujeito humano, nós vamos repudiar a concepção segundo a qual é possível definir de modo permanente aquilo que o sujeito é. Essa possibilidade acaba aprisionando o sujeito numa possibilidade de ser entre as várias que se dão a ele ou a ela no seu devir. A classificação é uma forma de paralisação, de castração desse potencial de vida que seria capaz de te reinventar no momento subsequente. Por isso é muito perigoso, eu escrevi um texto que é sair do armário e entrar na gaveta. É muito complicado quando a política depende da afirmação de uma identidade, e é necessário que seja assim durante um certo período de transição na luta democrática radical, mas quando essa luta de afirmação da identidade acaba significando a condenação classificatória taxonômica de um sujeito a uma certa circunscrição semântica, qualquer, ou psicológica. Eu acho isso mortificante, paralisante. E o que faz a prisão? Basicamente, estabelecer uma conexão entre um sujeito e um verbo, um sujeito e um predicado, o sujeito e um ato cometido. O sujeito é sempre maior do que o ato. O sujeito perpetrou aquele assassinato, mas cometeu muitos outros atos de amor, de ódio, de conexão, de desconexão, de trânsito, etc. Ele é uma matriz polissêmica, geradora de atos, de memórias, etc. Aquele foi um dos atos, e ele é responsabilizado por esse ato, e os
atributos que designam ou qualificam o ato são transferidos para o sujeito. Então, o ato é medonho, então o sujeito passa a ser medonho, monstruoso, etc. E quando há uma arquitetura que sedimenta a estrutura de plausibilidade para uma certa descrição de si, para uma certa classificação, não há alternativa senão redefinir-se perpetuamente como o monstruoso perpetrador do ato pelo qual se está naquela circunstância. De outra maneira, não se justificaria que ali estivesse esse sujeito, todas as manhãs, todas as noites, cercado por aquela arquitetura, naquela disciplina de organização temporal, etc. Então, é esse o ato ao qual ele está amarrado definitivamente como sujeito, e que o valor do ato o contagia como sujeito de modo essencialista, substantivista, reduzindo seu potencial de transformação, de metamorfose, etc. Então, eu acho que a prisão imobiliza. A prisão e o ato que condena, e a condenação. No caso da prisão, com esses reforços das estruturas de plausibilidade às quais eu me referi, mas basicamente é a punição. Punição significa condenação e não mudança. Condenação a ser aquilo que se foi naquele momento em que se cometeu aquele ato. Essa justaposição sujeito e verbo é dramática do ponto de vista da realização da subjetividade ou do sujeito, para dizer de uma maneira mais ampla. Por fim, haveria muito a dizer, etc. Eu lembro o seguinte, no final da minha gestão lá no Rio de Janeiro, no início de 2000, eu fiquei lá 500 dias, eu propus anistia. Era a palavra que eu usava, ainda que tecnicamente não fosse precisa. Eu me referia mais a um livre conduto. Enfim, ali tecnicamente havia toda uma polêmica sobre a propriedade ou não da utilização da palavra anistia, mas essa é a palavra que comunicava. O que eu queria dizer é o seguinte: aqueles que ainda não tivessem sido condenados, se eles recebessem uma segunda chance, com um pagamento de uma bolsa, o que fosse por 2 anos, 3 anos, com uma residência, sem necessidade de nenhuma denúncia, nada disso, mudando de casa para um outro local, com complementação educacional, acesso a emprego, residência, comida. Vocês diriam, você está maluco com essa crise fiscal? De onde você vai tirar esse dinheiro para 2, 3 anos para manter a pessoa que se dispusesse a sair daquele universo do crime? Da prisão. O que você gastaria com essa pessoa na prisão, você lhe daria com apoio, acompanhamento, etc. E eu apostava que a taxa de reincidência seria bem menor. Bem menor. E a gente estaria apostando nas pessoas, né? Isso causou tanto impacto, porque não há uma pessoa que não tenha, nas classes populares, que não tenha ouvido ou se sensibilizado com a história de um vizinho, quiçá de um parente, que tenha sofrido essa vulnerabilidade extrema, que esteja sob a vigilância policial ou em vias de ser objeto de vigilância policial, eventualmente da punição, prisão, etc. É muito popular essa problemática. E quando a gente foi para as favelas organizar os comitês pela anistia para discutir a questão dos presos comuns e dos que ainda não estavam presos, etc., a mobilização foi muito grande, foi instantânea. E para ver como é que o Brasil evoluiu. Eu seria linchado se eu propusesse publicamente isso hoje. Ainda mais como membro de um governo responsável pela área de segurança, falando em anistia. Impraticável, né? Mas em final de 1999, início de 2000, isso foi levado a sério pela grande imprensa do Rio, nós discutimos isso. Eu obtive o apoio dos principais juristas na época, assinaram, endossaram a nossa proposta. Foi muito bonito aquele movimento. Depois veio a contra-revolução, veio uma reação violenta, eu tive que sair do país e tal, e aí se esquece, como só ia acontecer tantas vezes, coisas que estavam em curso são esquecidas e não são retomadas. Volta e meia eu falo disso, para que a gente se lembre que há outras formas criativas que eventualmente abram portas numa direção diferente.
eu lembro o seguinte, de vez em quando eu sou procurado por pessoas, em função disso, que estão no tráfico, por exemplo, até com papel de liderança, que me pedem uma conversa, aí tem aquelas peripécias de cinema, você chega no local e a pessoa diz, como é que eu faço para sair? Eu quero sair dessa vida, já saquei que aqui não tem futuro, vou fazer o quê? E não pensem que fuga não leva em conta as questões antropológicas básicas, leva em conta as questões antropológicas básicas. É o seguinte, a ideia do mapa que nos orienta pelo espaço e que nos aponta para a distribuição de nações e povos com línguas e costumes, isso que parece trivial, parece a base a partir da qual nós começamos a saber algo, isso não é dado. Os mapas não são iguais, não são assim, não há necessariamente mapas. Não há ideia da pluralidade das línguas, não há ideia da diversidade de costumes e de leis. E isso acaba obstando planos de fuga. Nós temos o caso do Marcinho VP, que foi para a Argentina, não o que está vivo, mas o que foi assassinado. Ele voltou e acabou mendicando numa favela. Tinha sido líder de uma favela importante, fugiu, se perdeu completamente, se desnorteou, não foi capaz de viver em outro país, voltou para uma favela mendicando. É muito complicado. Há muita gente que nunca saiu do seu bairro, que nunca foi à praia no Rio de Janeiro, nunca foi ao Maracanã. Há uma imobilização, porque a conversa é a seguinte, quando eles me procuram para perguntar como é que saio, aconteceu algumas vezes, eles dizem assim, olha, porque eu não posso me entregar. Como é que eu vou me entregar? Eu sei tudo da polícia, eles negociaram comigo o tempo todo. Eu sou uma bomba prestes a explodir. Então vão me executar. Se eu não posso fugir, não posso me entregar, qual é o caminho? E vejam que a justiça e a polícia se organizam de tal maneira e nós estamos impedindo saída. Não é que nós estejamos lutando contra o crime, nós estamos avolumando o crime, contratando violência futura e impedindo que as pessoas saiam dessa vida. Então, o seu trabalho é notável na contramão dessa tendência, né? Mas, infelizmente, o nosso sistema está apontando para hipertrofia do imobilismo. Nós que imobilizamos força de trabalho com a escravidão, nós que imobilizamos força de trabalho com o tipo de colonização sem reforma agrária, nós que imobilizamos a força de trabalho com um tipo de autoritário de desenvolvimento do capitalismo, agora damos sequência ao nosso fardo histórico, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pelas suas duras reflexões. Creio que teremos uma noite difícil, depois de tudo isso. Mas, sem dúvida, acho que, como uma aula inaugural de um programa de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado interdisciplinar em Direitos Humanos, é um presente que você nos traz. Né? Assim, presente no sentido de nos fazer, de fato, refletir sobre essas questões tão duras e tão importantes para a democracia e direitos humanos. Muito obrigada. E amanhã nós teremos uma roda de conversas ainda com o professor Luiz Eduardo para poder ter uma conversa mais tranquila, mais tete-a-tete, 10 horas aqui. Oposto à Secretaria de Segurança, para não ser obrigado a prestar contas ao Primeiro Exército, que naquele momento ainda tinha uma presença política notável.
Então, ele preferiu não trabalhar com Secretaria de Segurança, evitando esse atrito, mas evitando também se tornar subordinado ao primeiro exército, etc. Era um momento em que falar desses temas era complicado, e nós, mesmo dispondo de representantes que apontavam numa direção democratizante, o fato é que nós não tínhamos um conjunto de forças organizadas que, de fato, empunhassem bandeiras muito claras apontando uma determinada direção. Tinha uma outra bandeira, mas não um conjunto coerente de propostas que reformasse essa área com justificativas claras, até porque nós não tínhamos estudos nessa área, nem seria possível, porque nós não tínhamos experiência democrática. Esse era um aparelho que servia à ditadura. O que seria um aparelho para servir à garantia de direitos, servir à cidadania? O que isso significaria? Como é que outros países fizeram isso? As transições são complicadas. Na época que eu fui secretário nacional, eu tive contato com o ministro do Interior da África do Sul, e nós fizemos um seminário trazendo quem estava à frente da segurança pública em países que viveram transições. Muito complicado, porque no caso da África do Sul houve a negociação com de Klerk, né? Mandela manteve os funcionários do antigo regime. Como ir além do apartheid, revertê-lo do apartheid, né? Com funcionários do apartheid, ainda que se combinassem a outros tantos. Mesmo com mudanças institucionais, grandes desafios. Mas, enfim, para o caso brasileiro, eu acho que o mais importante são dois fatores. O fato de que as forças democráticas não dispunham de um modelo coerente, com razões bastante claras e compromissos, e com capacidade de mobilização, várias razões, ainda que dispusesse de algumas bandeiras gerais, e a correlação de forças ainda era complicada, e essa foi a área sacrificada, digamos assim, né? E há razões para que ela tenha sido escolhida para ser sacrificada. Não só porque ela era importante para os militares, mas porque ela era pouco importante para nós. A CIDA, cadê a CIDA? Tá aí. CIDA, essas são questões tão importantes, a redução da idade de maioridade penal, redução da idade de imputabilidade, né, penal, passou a ser uma grande bandeira das forças conservadoras, etc. É muito difícil contrapor a isso. Eu aprendi que dois argumentos funcionavam. Sei, hoje os critérios já foram para o espaço, nós estamos em outra dimensão, mas costumava funcionar. Eu perguntava às audiências, ao invés de entrar logo da questão, eu perguntava: alguém acha que o sistema penitenciário no Brasil funciona, qualquer que seja o sentido que se atribua ao verbo funcionar? Eu nunca ouvi em nenhuma audiência Brasil afora quem se levantasse e dissesse: sim, viva o nosso sistema penitenciário, tal como ele existe, funciona. Ok, há um consenso de que não está funcionando. Tem experiências, vamos conversar essas experiências boas práticas, mas elas são excepcionais, são exceções, não são a regra. Então não funciona. Ora, se vocês concordam que não funciona, por que vocês querem ampliar o seu espectro de abrangência e responsabilidade? Porque reduzir a idade de imputabilidade é aumentar o âmbito de abrangência de atuação do sistema penitenciário, é disso que se trata. O sistema falido, então, vai ser agora valorizado, já que não funciona para os adultos, nós vamos agora levar os mais jovens para lá também. Isso causava um argumento, digamos, de ocasião, funciona como uma arma nessa disputa e cria um embaraço. É embaraçoso. Segundo, alguém acredita que eu ia falar a LEP também, mas que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi efetivamente implementado em alguma região do Brasil plenamente, conforme a sua letra? Nunca ouvi alguém dizendo: sim, no meu estado foi e tal. Ora, não é mais apropriado, prudente, razoável colocar em prática uma lei que já existe para ver se funciona? Depois de alguns anos em prática, a gente então se debruçar sobre os seus resultados e aí avaliar se funciona ou não, se está de acordo com expectativas ou não. Como é que nós podemos repudiar uma determinada lei se ela jamais foi implementada? Também cria embaraços. Então são duas saídas que têm sido eficientes.
A questão dos programas de TV, isso é uma barbaridade, o que dizer, né? Só posso me associar solidário ao seu sentimento de repúdio por isso. Isso ajudou a derrotar a democracia, certamente. E agora, Fabrício, então, parabéns pelo trabalho. Você não quer ir para o Rio de Janeiro, não, Fabrício? Ele me convida para visitá-lo. Eu disse assim, poxa, nós estamos precisando de você. Que bom que há isso. Eu fico muito feliz de saber. Agradeço a gentileza também do convite. Depois a gente conversa. A questão da ressocialização. Eu não acredito em ressocialização com privação de liberdade. Eu acredito que o bom trabalho, como o que você faz, é um trabalho que reduz os danos provocados por um sistema que é esse que nós temos. Esse é um assinte civilizatório, a privação de liberdade. É claro que, se nós pensarmos historicamente, houve alguma, eu acho, sei que minhas colegas e meus colegas antropólogos vão duvidar do sentido evolucionista que eu vou atribuir à minha frase, e eurocêntrico. Então, reconhecendo essas limitações, eu, entretanto, diria que acho que há uma certa evolução se nós pensamos as torturas públicas e passamos do tormento público para um sistema como o que nós temos, em que continua havendo os tormentos todos, as torturas, mas eles são ilegais, então nós temos pelo menos mais recursos para lutar contra eles, etc. E nos países mais organizados, de fato, o sistema funciona de uma outra maneira, e me parece que há, sim, algum ganho se nós passamos das torturas públicas e da imposição de sofrimento corporal para o sistema esse que é o nosso. Mas eu acho que, de qualquer forma, nós ainda vamos nos envergonhar no futuro como espécie, né? Vamos nos envergonhar. Assim como se alguém tivesse sobrevivido aos últimos 2 séculos, estaria envergonhado, pensando que no seu tempo se praticava a barbárie como se praticava. Acho que nós vamos sentiríamos a mesma vergonha de nós, um sistema de privação de liberdade. Ninguém pode reaprender a viver sem descobrir o melhor em si mesmo, o que quer que isso signifique. Mas descobrir algum valor em si mesmo é muito complicado, sobretudo quando você é definido como lixo da sociedade e quando as estruturas de plausibilidade, para usar a linguagem da sociologia fenomenológica dos anos 60, quando as estruturas todas de plausibilidade apontam para a verossimilhança de uma descrição que te concebe, que te descreve como o lixo da sociedade. Então há uma contradição em termos aí, a possibilidade de reedificação, de reimaginação sobre si mesmo, de ressignificação de sua vida num ambiente que nega essas possibilidades. E mais, existe isso, e assim concluo, 2 pontos eu quero ainda destacar antes de me despedir. Existe uma prisão sintática. Eu escrevi sobre isso algumas vezes, no Desmilitarizar também retomo esse ponto. Essa foi uma ideia que apareceu, para mim, surgiu quando eu fiz uma pesquisa sobre 100 histórias de vida de prisioneiros no final dos anos 80. Ouvindo as histórias gravadas, eu, enfim, escrevi depois sobre isso, me dei conta do seguinte: se nós não trabalharmos com uma concepção substantivista e essencialista da subjetividade ou do sujeito humano, nós vamos repudiar a concepção segundo a qual é possível definir de modo permanente aquilo que o sujeito é. Essa possibilidade acaba aprisionando o sujeito numa possibilidade de ser entre as várias que se dão a ele ou a ela no seu devir. A classificação é uma forma de paralisação, de castração desse potencial de vida e seria capaz de te reinventar no momento subsequente. Por isso é muito perigoso, eu escrevi um texto que é sair do armário e entrar na gaveta. É muito complicado quando a política depende da afirmação de uma identidade, e é necessário que seja assim,
durante um certo período de transição na luta democrática radical, mas quando essa luta de afirmação da identidade acaba significando a condenação classificatória taxonômica de um sujeito a uma certa circunscrição semântica, qualquer, ou psicológica. Eu acho isso mortificante, paralisante. E o que faz a prisão? Basicamente, estabelecer uma conexão entre um sujeito e um verbo, um sujeito e um predicado, o sujeito e um ato cometido. O sujeito é sempre maior do que o ato. O sujeito perpetrou aquele assassinato, mas cometeu muitos outros atos de amor, de ódio, de conexão, de desconexão, de trânsito, etc. Ele é uma matriz polissêmica geradora de atos, de memórias, etc. Aquele foi um dos atos, e ele é responsabilizado por esse ato, e os atributos que designam ou qualificam o ato são transferidos para o sujeito. Então, o ato é medonho, então o sujeito passa a ser medonho, monstruoso, etc. E quando há uma arquitetura que sedimenta a estrutura de plausibilidade para uma certa descrição de si, para uma certa classificação, não há alternativa senão redefinir-se perpetuamente como o monstruoso perpetrador do ato pelo qual se está naquela circunstância. De outra maneira, não se justificaria que ali estivesse esse sujeito, todas as manhãs, todas as noites, cercado por aquela arquitetura, naquela disciplina de organização temporal, etc. Então, é esse o ato ao qual ele está amarrado definitivamente como sujeito, e que o valor do ato o contagia como sujeito de modo essencialista, substantivista, reduzindo seu potencial de transformação, de metamorfose, etc. Então, eu acho que a prisão imobiliza a prisão e o ato que condena, e a condenação. No caso da prisão, com esses reforços das estruturas de plausibilidade às quais eu me referi, mas basicamente é a punição. Punição significa condenação e não mudança. Condenação a ser aquilo que se foi naquele momento em que se cometeu aquele ato. Essa justaposição sujeito e verbo é dramática do ponto de vista da realização da subjetividade ou do sujeito, para dizer de uma maneira mais ampla. Por fim, haveria muito a dizer, etc. Eu lembro o seguinte, no final da minha gestão lá no Rio de Janeiro, no início de 2000, eu fiquei lá 500 dias, eu propus anistia. Era a palavra que eu usava, ainda que tecnicamente não fosse precisa. Eu me referia mais a um livre conduto. Enfim, ali tecnicamente havia toda uma polêmica sobre a propriedade ou não da utilização da palavra anistia, mas essa é a palavra que comunicava. O que eu queria dizer é o seguinte: aqueles que ainda não tivessem sido condenados, se eles recebessem uma segunda chance, com um pagamento de uma bolsa, o que fosse por 2 anos, 3 anos, com uma residência, sem necessidade de nenhuma denúncia, nada disso, mudando de casa para um outro local, com complementação educacional, acesso a emprego, residência, comida. Aí vocês diriam, você está maluco com essa crise fiscal? De onde você vai tirar esse dinheiro para 2, 3 anos para manter a pessoa que se dispusesse a sair daquele universo do crime? Da prisão. O que você gastaria com essa pessoa na prisão, você lhe daria com o apoio, o acompanhamento, etc. E eu apostava que a taxa de reincidência seria bem menor. Bem menor. E a gente estaria apostando nas pessoas, né? Isso causou tanto impacto, porque não há uma pessoa que não tenha, nas classes populares, que não tenha ouvido ou se sensibilizado com a história de um vizinho, quiçá de um parente, que tenha sofrido essa vulnerabilidade extrema, que esteja sob a vigilância policial ou em vias de ser objeto da vigilância policial, eventualmente da punição, prisão, etc. É muito popular essa problemática. E quando a gente foi para as favelas organizar os comitês pela anistia para discutir a questão dos presos comuns e dos que ainda não estavam presos, etc.,
a mobilização foi muito grande, foi instantânea. E para ver como é que o Brasil evoluiu. Eu seria linchado se eu propusesse publicamente isso hoje. Ainda mais como membro de um governo responsável pela área de segurança, falando em anistia. Impraticável, né? Mas em final de 1999, início de 2000, isso foi levado a sério pela Grande Imprensa do Rio, nós discutimos isso. Eu obtive o apoio dos principais juristas na época, assinaram, endossaram a nossa proposta. Foi muito bonito aquele movimento. Depois veio a contra-revolução, veio uma reação violenta, eu tive que sair do país e tal, mas e aí se esquece, como só ia acontecer tantas vezes, coisas que estavam em curso são esquecidas e não são retomadas. Volta e meia eu falo disso, para que a gente se lembre que há outras formas criativas que eventualmente abram portas numa direção diferente. Eu lembro o seguinte, de vez em quando eu sou procurado por pessoas, em função disso, que estão no tráfico, por exemplo, até com papel de liderança, que me pedem uma conversa, aí tem aquelas peripécias de cinema, você chega no local e a pessoa diz, como é que eu faço para sair? Eu quero sair dessa vida, já saquei que aqui não tem futuro, vou fazer o quê? E não pensem que fuga não leva em conta as questões antropológicas básicas, leva em conta as questões antropológicas básicas. É o seguinte, a ideia do mapa que nos orienta pelo espaço e que nos aponta para a distribuição de nações e povos com línguas e costumes, isso que parece trivial, parece a base a partir da qual nós começamos a saber algo, isso não é dado. Os mapas não são iguais, não são assim, não há necessariamente mapas. Não há a ideia da pluralidade das línguas, não há a ideia da diversidade de costumes e de leis, e isso acaba obstando planos de fuga. Nós temos o caso do Marcinho VP, que foi para a Argentina, não o que está vivo, mas o que foi assassinado. Ele voltou e acabou mendicando numa favela, tinha sido líder de uma favela importante, fugiu, se perdeu completamente, se desnorteou, não foi capaz de viver em outro país, voltou para uma favela mendicando. É muito complicado. Há muita gente que nunca saiu do seu bairro, que nunca foi à praia no Rio de Janeiro, nunca foi ao Maracanã. Há uma imobilização, porque a conversa é a seguinte, quando eles me procuram para perguntar como é que saio, aconteceu algumas vezes, eu diz assim, olha, porque eu não posso me entregar. Como é que eu vou me entregar? Eu sei tudo da polícia, eles negociaram comigo o tempo todo. Eu sou uma bomba prestes a explodir. Então, vão me executar. Se eu não posso fugir, não posso me entregar, qual é o caminho? E vejam que a justiça e a polícia se organizam de tal maneira e nós estamos impedindo saída. Não é que nós estejamos lutando contra o crime, nós estamos avolumando o crime, contratando violência futura e impedindo que as pessoas saiam dessa vida. Então, o seu trabalho é notável na contramão dessa tendência, né? Mas, infelizmente, o nosso sistema está apontando para hipertrofia do imobilismo. Nós que imobilizamos força de trabalho com a escravidão, nós que imobilizamos força de trabalho com o tipo de colonização sem reforma agrária, nós que imobilizamos a força de trabalho com um tipo autoritário de desenvolvimento do capitalismo, agora damos sequência ao nosso fardo histórico, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pelas suas duras reflexões. Creio que teremos uma noite difícil, depois de tudo isso, mas, sem dúvida, acho que, como uma aula inaugural de um programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado interdisciplinar em direitos humanos, é um presente que você nos traz, né? Assim, presente no sentido de nos fazer, de fato, refletir sobre essas questões tão duras e tão importantes para a democracia e direitos humanos. Muito obrigada. E amanhã nós teremos uma roda de conversas ainda com o professor Luiz Eduardo, para poder ter uma conversa mais tranquila, mais tete-a-tete,
10 horas aqui.